Tomara que não fique ruim o áudio de longe. Então, bem-vindos ao nosso terceira aula, pessoal. Primeiro, vamos começar recapitulando a última aula. O que vocês lembram do que a gente falou? Tinha negócio lá da ligação entre a DRE, o de fluxo de caixa, fluxo patrimonial, e envolvia lucro líquido lá, um envolvia imposto, outro não envolvia imposto, aí era lucro operacional e tal. Não lembro exatamente das linhas, mas foi esse geral. Capital de giro. Mas também. Tinha um bagulho importante também, o capital de giro, mano. Só me lembro da estressabela. Tá, a última aula, basicamente, a gente linkou os três demonstrativos, né? O demonstrativo do resultado do exercício, que é a DRE. Vocês lembram? Quem consegue resumir a DRE é uma coisa bem simples, assim. Demonstrativo, resultado. Não, mas para um leigo, explicar para um leigo o que seria o DRE. Acho que vai ter o resultado, principalmente das que sai da receita bruta para o lucro líquido. Para fazer a amortização com despesa operacional, acho que Exato. Que é basicamente mostra a saúde financeira da empresa. Tá? Vocês lembram que é o fluxo de caixa? Nesse mesmo raciocínio. Palavras para uma pessoa leiga. É o mais difícil. É o raciocínio mais difícil. Tem que passar para uma criança, né? Vocês aí que prestaram atenção na última aula. Estou tentando passar. São as entradas e saídas da empresa. Sim, senhora. E o nosso balanço patrimonial? Para um leigo? Sim. Nossa. É só dizer que é sua casa. Oi? É só dizer que é tudo que tem na tua casa. Praticamente é isso aí. É uma foto da empresa. O que está alocado em quê? O que a gente tem em caixa, o que a gente tem imobilizado. entre passivo e ativo. Exato. Ativos do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito. Outro tema bem importante que a gente falou é capital de giro. O que é capital de giro aí, pessoal? É o mínimo que precisa para operar mais uma empresa. Como é que a gente calcula? As compras, as vendas e meus filhos. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. As contas representam, acabam querendo não representando isso. A gente usa umas contas que estão no balanço patrimonial. Mas é mais ou menos isso aí. Mas em relação ao balanço patrimonial, que contas tu usaria? Balanço? Oi? Contas do ativo. Aham. Caixa? Tem caixa, que vai ter caixa. Com caixa não. Caixa a gente não vai nas contas. Mas o início do raciocínio está certo. Passivo. Algumas contas do ativo. Pensa. Patrimônio líquido. Não teria que se dar em relação ao passivo circulante, já que Isso aí. Para a gente calcular o capital de giro, a gente usa o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, tá? Vai ser o ativo circulante operacional menos o passivo circulante. Tá certo. As contas do ativo, basicamente as principais. Lembra que o balanço ele sempre tem que balançar, né? Quando a gente tem uma mudança de um lado do ativo, do balanço patrimonial, o outro lado, que é o passivo, também vai mudar. Tá? Quando a gente tem o nosso ativo circulante operacional é basicamente as contas a receber de estoques. Eu estou falando isso porque é importante, porque a gente vai precisar saber disso para fazer um valor de uma empresa, para encontrar o valor presente dela. Tá? Menos o passivo circulante operacional, basicamente é as contas a pagar. Tá? Uma obrigação
e a origem. Tá? Basicamente é isso aqui o balanço patrimonial, o capital de giro. E as contas que a gente utiliza no para calcular o capital de giro. A gente já lembrou o que é, como calcula, e você sabe o que a gente busca quando a gente faz um valuation de uma empresa? Calcular o valor intrínseco do banco. Já não paga muito caro quando a gente está investindo lá. Isso, que é encontrar o valor dela. Né? Vocês lembram como eu comentei para vocês que a gente vai, como que a gente faz para achar o valor de uma empresa? Tem 3 formas. Com um fluxo de caixa descontado, no caso. Um VAC. Tá, mas a gente usa o WACC para fazer uma coisa. Sim, o WACC é importante, por isso que a gente vai falar do valor do dinheiro no tempo. Só que a gente vai fazer uma projeção dos nossos fluxos de caixa. Vocês lembram disso? A gente vai projetar. Isso aqui já dá para pagar. Olha que foto. Tá passando uma lixa do quadro. Tá tirando, O Romulo pediu um pagador disso. Né? tá tirando a gente na marra. A gente está em 2025, né? Então, 2024. 2025 e 2026. Ó, o que é esse A aqui? Ó, pessoal, o que é esse A aqui do lado e esse E? O A é quando a gente tem... É o nosso ano base, tá? E o E é quando a gente vai fazer projeções. E daí assim por diante, tipo, 2027, E, esperado, né? 28, E, assim por diante vai, tá? O que a gente vai fazer no valuation é, a gente, com os dados que a gente tem no dia de hoje, a gente encontrou que o nosso fluxo de caixa, então, no final é, sei lá, 205. E a gente vai projetar nos próximos anos. E aqui vai ser 208, aqui vai ser 100, e aqui vai ser, em 2027, vai ser 150. A gente vai projetar esses fluxos de caixa e vai trazer a valor presente. Tá? O que é trazer valor ao valor presente? A gente precisa entender que a gente precisa entender que o dinheiro ele tem um valor diferente no tempo. Eu já comentei isso na primeira aula, assim. Mas entre ganhar R$1.000 hoje e R$1.000 daqui a 2 anos, o que vocês preferem? Por? Desvalorização do dinheiro. Oi? Desvalorização. Eu posso fazer mais que dinheiro hoje. Exato. Daí tem 2 formas de se analisar. Porque a gente perde para a inflação, R$1.000 no futuro valem menos do que hoje por causa da inflação. E a outra é pelo que o Gustavo falou, o que eu posso fazer com o dinheiro. É um curso econômico. Exato. Eu posso aplicar ele, eu posso ter um retorno maior, entendeu? Aí a gente tem a diferença de valor econômico e valor contábil. Tá? O valor contábil é o que a gente consegue calcular assim, no sentido de bem da contabilidade, de receitas e despesas, e o valor econômico a gente gira mais em custo de oportunidade, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro. Tá? Não vou entrar muito nisso, mas é basicamente isso aí, tá? Tendo bem mais rápido do que eu esperava. A gente percebeu que o valor presente é diferente do valor futuro. O que a gente vai fazer com esse fluxo de caixa? PV, eu chamo de... vai ser o nosso valor presente. Tá? E o FV é o nosso valor futuro. A gente tem o nosso ano base, que é 2025. Aqui não existe diferença do valor do dinheiro. A gente está falando do dinheiro hoje, então ele vale 205. Só que o nosso 208 no futuro não são 208 hoje.
E o 100 também não, o 150 também não, e assim por diante. Tá? O que a gente vai fazer? Para cada um dos fluxos de caixa que a gente projetar, a gente vai usar esse cálculo, essa equação aqui bem simples, de valor presente. O que ela é? Valor presente é igual o nosso fluxo de caixa futuro, é o valor futuro, sobre 1 mais a taxa de desconto, tá? Elevado ao N, que é o ano de decorrência. Por exemplo, 2025, ele vai estar elevado a 1. E daí, eu vou fazer aqui, ó, 208 sobre a taxa. Eu vou botar como se a taxa fosse 10%. 10%, tá? É igual a 0,1. Para o nosso valor presente para o futuro é assim, ó. 2025 a gente vai botar esse 208 sobre 1 mais a taxa. E a gente vai somar os fluxos de caixa futuro, tá? E daí aqui em 2026 é 100 no caso. Sobre 1 mais a taxa, que é 10%, elevado a 2, que a gente está tratando do ano 2. E daí a gente vai fazer isso. A cada ano a gente adiciona um expoente no denominador aqui, tá? E a gente vai encontrar o valor. Tipo, esse 208 não vai ser 208. Digamos, é 210. Não sei quanto vai ser, mas digamos que é 210. E esse 100 aqui é 108. E vai pegar todos esses fluxos de caixa, vai somar um com o outro e vai achar um valor X. E esse valor X é o nosso fluxo de caixa projetado no valor presente. Deu para entender? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fala, por favor. O valor que a gente acha é o fluxo de caixa projetado no valor presente. Não tem uma sigla? Não? Tá bom. Tem, o NPV. Tá, é esse aí que eu queria saber. Tá. Deu uma pincelada para vocês o que é valuation. Valuation, ele... Eu quero trazer de uma maneira simples, tá? Não são... Vocês vão ver, os cálculos é mais, menos, divisão e multiplicação, tá? É isso, basicamente. Só que existe um racional para a gente fazer um valuation, para entender essa ciência. O pessoal fala que quando vai modelar uma empresa, é metade ciência e metade arte. Porque a ciência é o valuation em si e a arte é a parte de projetar, que a gente vai mostrar para vocês no detalhe, tá? Essa parte da projeção leva em conta cenário político, esse tipo de coisa? Sim, é exatamente o que eu vou falar agora. O valuation a gente busca fazer isso. Mas para a gente entender, existe algo que se chamam premissas. Quem sabe o que são as premissas? As premissas... São coisas que a gente presume que vai acontecer? Exato. Digamos que a gente tem uma receita aqui, a gente tem uma DRE. O ar não está sendo ligado, está atrapalhando a visão de vocês, vai tirar da tomada. Ele estava ligado. Não, tá de boa. Bem melhor, meu. Bem melhor. Sei lá, a gente tem a 2024. A nossa empresa... Eita, 204 não. 220. 2024, a nossa empresa... Eu tô botando 2024 porque é um ano fechado, tá? Ela, sei lá, ela teve uma receita de 100, tá? E a gente vai usar uma premissa de crescimento. Ou seja, que nem a Camille falou, a gente presume que a empresa vai crescer 8%. Nesse caso, 8%, né? Nesse ano. Então, em 2025... ela vai crescer, que é o esperado, ela vai para 108. E assim por diante. Tá? Isso são as premissas. O valuation em si é todo esse racional, é essa ciência. A modelagem são esses detalhes que a gente vai mudar. Porque
quando a gente muda 1% de uma premissa, do que a gente espera que uma empresa cresça, muda alguns milhões. No final, o valor da empresa. Tá? Por que eu falei das premissas para vocês? Porque tem coisas importantes que a gente precisa olhar para uma empresa. Tá? Que é a análise fundamentalista. Não sei, alguém aqui já fez a análise fundamentalista na Liga e tal, ou está fazendo, enfim. Eu vou pincelar um pouco para vocês. Na análise fundamentalista, nós temos dois lados, o qualitativo e o quantitativo. Quem fez a análise fundamentalista provavelmente começou pelo qualitativo, o Arthur e o professor lá. Né? Aqui eu comecei pelo quantitativo para aproveitar e passar para vocês contabilidade e entenderem o que a gente vai fazer nessa brincadeira aqui do núcleo. Tá? Isso aqui vocês teoricamente já sabem, mas a parte de qualitativa, a gente não vai mais olhar para os números da empresa, não vai olhar, mas não necessariamente se fixar nisso. Tá? Aí vai partir para algumas análises. É a análise setorial, entender sobre os players no mercado, se o mercado está crescendo ou não, essas coisas. A estratégia da nossa empresa, o que ela espera para o futuro, como é que ela está posicionada no mercado hoje, o modelo de negócio dela, que é basicamente como é que ela ganha dinheiro, como é que ela se vai diferenciar a receita dela de uma outra empresa, e a gente vai comparar empresas, tá? E aqui eu linkei com o quantitativo, porque a gente vai comparar a estratégia, posicionamento, com também os números dela. Eu vou aqui mostrar para vocês. Escrito no último. Que letrinha, né? Comparar a empresa. Não, é que eu tô Contábil? Ah, tá. E aqui, aqui embaixo, sem- como conectar. Porque a gente precisa conectar a parte qualitativa, a parte quantitativa, para a gente conseguir acertar nossas premissas. Tá bem. Alguém mais quer café? Vou pegar meu óculos. Eu já tive um negócio pra tá? Eu fiquei assim, ensopado. Pô, que hora a gente começou? Mais ou menos umas Mas 7 pra 10, jogar como 7 funciona, pra valer. Isso. 6 e quanto? Não, foi umas 6 e 10. 6 e 10. Eu quero café também. Mas acho que eu vou criar outro. Quem quer café? Eu pedi pelo da Liga pra ser Quem quer café? Não. Obrigada. 8h20. Eu sei, 6h20 nós 6h30 começamos. tomando café. 6h20. É só eu. Às 6h11 eu mandei o link. Tá. Quem que tinha solicitado? Ninguém, eu acho. Foi o Gusto. A gente tá aqui, na verdade, né? Tem mais gente. Tem mais gente. Cara, o foda. A campanha não é boa. O foda é que não dá pra ver quase nada. É que ele já chegou no fim da linha. Aí, Ele é bem bom. A gente também precisa de de ótimo, de uma coisa de ótimo. vê se desconectou lá ou não. Não, tá aqui. Caralho, tá fazendo barulhão. Pô, o Wesley tem que Com a ter credibilidade desse administração. teste. Eu tinha pensado nisso. Mas eu só entrei em econômica porque eu não tinha aberto a administração no curso. Cara, tu tem que fazer. Tu tem que fazer DM, cara. Tá no primeiro? Primeiro, Cara, eu sei, mas é que quando eu fiz será que vai acertar aqui? ali não tinha aberto meio no turno só de urno. E de urno eu não posso ficar travando em mim. Pois é, não sei ainda quando agora, tá? Só que é 5 anos aí, eu economia também? Também. De Mas com a minha primeira faculdade eu quero quase, pelo menos, 1 ano. Na outra faculdade que a minha tinha cadeiras que eram focadas em liderança, empreendedorismo, então na ADM que tira era esse meu curso. isso que eu fiz sistemas. Tá bom assim. Nossa. É pra você estar, né? Aí, tem um método. Ele tá uma porra. Vocês enxergam bem? A Camila deve estar enxergando maravilhosamente bem ali. Eu tenho um ótimo. Tá.
Essa apresentação é uma apresentação no padrão de banco de investimento e proposta de se deve ou não comprar uma ação, tá? Eu vou mostrar ela para vocês, para exemplificar como é que eu fiz essa análise qualitativa e quantitativa da empresa. Eu apliquei para um processo seletivo, ele está acontecendo ainda e tal. O ideal não era nem estar mostrando, mas vamos mostrar aí para estudar. Eles me deram o nome de uma empresa. Eu tinha 72 horas para fazer o valuation e análise dela. Eu recebi na sexta, às 3 da tarde, e tinha que entregar domingo, segunda, às 3 da tarde. Segunda, às 3 da tarde. Eles me deram a Boa Safra Sementes. Tá. O que eu fiz para entender sobre a Boa Safra Sementes? Eu fui lá no Google, eu digitei Boa Safra Sementes. É simples. Tá. Só que assim, ó, é uma empresa aberta em bolsa. Tá? Como ela é uma empresa aberta em bolsa, ela é obrigada, por lei, a divulgar os resultados dela. Tá? E a gente encontra os resultados dela no site DRI da empresa. E daí, nesse caso, eu botei Boa Safra Sementes. RI? O que é isso? Relação com o investidor. Boa Safra. Boa Safra Sementes. RI. RI igual relação. Esse aqui ficou bom nessa letra. Investidor. Coração. É verdade. Relação com o investidor. Aqui a gente vai saber tudo da empresa praticamente. Vocês podem usar outros meios também para entender sobre a empresa, o YouTube e tal. Por exemplo, essa Boa Safra, o CEO dela, ele participa muito de podcast e tal, e eu vi muita informação lá. Só que no RI, vocês vão... dá uma cadeira aqui. Vocês vão ver alguns documentos. Tá? Eu vou mostrar ali, mas basicamente esses documentos são o release, release. Basicamente, ele vai mostrar um resumo dos 3 demonstrativos financeiros, junto com algumas notas explicativas. Tá? E ele vai ajeitar também a apresentação institucional, o resultado financeiro. Outro documento que a gente vai ver é a apresentação institucional. Vocês vão ver, esse documento ele é extremamente comercial. É um PowerPoint que fala o que a empresa está fazendo agora, o posicionamento dela, basicamente tudo de forma extremamente resumida, numa análise qualitativa. Outro documento que a gente vai olhar, esse é importante pra caralho, sim, é o formulário de referência. Formulário de referência. Esse é um documento que tem umas 200, 300, 400, 500 páginas. O relatório deles, que eles mandam essa relação, esse relatório normalmente ele tende a ser obrigado a ser anual, semestral, trimestral, ou é por opção da empresa? Assim? Quando a gente analisa uma empresa, a gente sempre vai buscar períodos fechados. Por isso que eu botei ali 2024, que é mais fácil de analisar. Só que, digamos que a gente está no maio, né? Maio fechou o primeiro trimestre. Eles mandam por trimestres. Tá? Cada um desses documentos. E daí eu vou analisar em 2025, a partir de até março. Vou ter as informações disponíveis, que agora eles lançam. Tá? Eu vou ter a partir de março. E daí o que eu vou fazer? Ao invés de usar só o ano de 24 inteiro, eu vou usar o 25, que eu vou chamar de LTM, que são os últimos 12 meses. E daí eu vou pegar o primeiro trimestre, o segundo trimestre
do ano vai levar até o primeiro. E vai ter uma conta diferente. Mas eles divulgam trimestralmente, tá? Só que não é assim, fechou o trimestre, eles divulgam, não. Há uma demora, sabe? Só que para o nosso trabalho e tudo mais, eu indico pegar o ano fechado. É mais simples, assim, sabe? Não precisa fazer isso. Tá. Release, apresentação institucional, formulário de referência e o ITR. O ITR, eu acho que é até mais importante que o release, porque o release está dentro do ITR. O ITR é basicamente um release anabolizado, tá? Tipo assim, ele tem todo o release dentro dele, todas as páginas, às vezes é diferente, mas costuma ser, e depois ele tem detalhado cada um dos enunciativos com todas as notas explicativas, e essas notas explicativas mostram por que uma conta mudou, por que uma conta subiu, por que uma conta baixou, como é que é a dívida da empresa, sei lá, daí tem, sei lá, no balanço patrimonial, a gente tem a dívida, e daí tem, sei lá, dívida e tem 28 do lado da dívida. Vai na página 28 e está detalhado o que é aquela dívida. Tá? Basicamente é isso aí. E tu pode usar outras fontes de estudo. Tá? Um negócio bem legal é pesquisar assim, report, nome do Boa Safra, tipo, nesse caso, né? Boa Safra, Itaú BBA. Itaú BBA. Itaú BBA é um banco de investimento, tá? E aqui é o nome da empresa. Basicamente, os bancos de investimento, eles divulgam alguns relatórios sobre a empresa. E daí é uma boa fonte porque os caras trabalham com isso, tá? Com análise de empresa, tu pode usar isso. Tu pode pesquisar reports. McKinsey. Como é que se escreve McKinsey? Não sei. McKinsey. Cara, é algo assim. A McKinsey é top 3 consultorias do mundo. Eles têm muito material de uma qualidade absurda. Tá? Eles têm materiais tão detalhados que eles, inclusive, eu achei um material deles entrevistando, acho que 5 mil agricultores do Brasil. Tá? É algo extremamente detalhado. E o McKinsey tu vai entender mais sobre o setor. Tá, mas aqui eu vou mostrar para vocês sobre como que se faz a análise na prática. Eu pesquisei tudo. Outro negócio no RI da empresa é ouvir as webconferências. O que é webconferência? Fecha um ano, fecha um trimestre, vai sentar o CEO da empresa e o CFO da empresa numa mesa com um microfone e eles vão explicar toda a mudança da empresa nesse último ano, trimestre, e vai ter uma parte de... Sim, vai ter de perspectiva, só que vai ter uma parte de perguntas e respostas. E que quem pergunta são analistas de banco de investimento. Fazem perguntas para eles e eles respondem. Tá? Sobre perspectiva, sobre coisas que já passaram. Tá? O que eu fiz basicamente? Eu tinha pouco tempo para fazer. Eu li o release de 2024, 23, 22, 21. Eu precisava demonstrar os últimos 5 anos. E 20 também. Eu vi a apresentação institucional de 24, 23, 22, 21 e 20. E o formulário de referência só li o último, porque mudam um pouco as coisas. Mas, por exemplo, webconferência eu ouvi todas. E sobre a análise setorial, eu abri o máximo de informação que eu tinha. Eu abri, 20 abas, eu não sabia nada do setor agrícola, eu abri 20 abas e li os relatórios, ouvia os áudios, ia lavar a louça, botava um podcast sobre o setor. Entendi o que é o setor, como é que ele funciona, como é que a Boa Safra ganha dinheiro, como ele se posiciona no mercado. Agora, para uma apresentação, eu preciso estruturar isso. E vocês vão ver, por exemplo, para banco de investimento, assim,
A ideia é, em banco de investimento, o núcleo, tá? Só que, assim, vocês vão ver que se vocês se preparam para isso, muitas outras coisas vocês já acabam estando preparados, tá? O valuation, vocês vão ouvir bastante falar na liga e tal, é algo importante, mas não é o principal. Quando a gente vai montar uma apresentação, a gente está montando uma tese. E a tese a gente tem que contar uma história, tá? Tipo, ontem eu participei de uma live, era um meet, na real, que eram com dois gestores não. Um trabalhava, era associate no Pátria. O Pátria é o maior private equity da América Latina, e a outra, ela trabalhava no outro private equity do Brasil. E eles falaram assim que valuation, o fluxo de caixa descontado, eles quase não fazem. Quem faz mais é investment banking, equity research. Eles pegam outras metodologias de valuation. Só que, para eles, o que importa é a história. Como é que vai montar uma tese? Como é que vai contar uma história? Como é que vai conectar uma empresa com outra? E é basicamente esse entendimento aqui que eu, por exemplo, eu tentei passar nessa apresentação. Tá? É mais ou menos isso. Primeiro, eu vou começar aqui, vocês vão ver, eu vou apresentar o setor. Tá? Aqui, o setor, o cenário agrícola global. Basicamente, o título resume o slide inteiro. O Brasil referência no setor global de produção agrícola. Tá? Brasil, o maior superavitário agrícola, diferença entre exportação e importação. Países que mais investem... eu avancei uma a mais, eu acho. Esse é o primeiro, na verdade. O setor agrícola é um momento de dificuldade, mas com promessas futuras. Principais drivers. O que está acontecendo hoje no setor agrícola? Resumido, cara, eu li 4 relatórios para escrever 4 linhas. O negócio a gente tem que escrever o mais sucinto possível, com as melhores informações possíveis. Aqui eu mostrei como é que o Brasil se posiciona globalmente, porque a nossa empresa é brasileira, logicamente. Os fatores de risco do setor e o crescimento da receita global do setor. E aqui eu utilizei um CAGR. Alguém sabe o que é o CAGR? O crescimento do lucro acumulado nos últimos 5 anos. Exato. É basicamente o quanto cresce, quer dizer, não necessariamente por 5 anos, mas assim, quanto cresce anualmente. Eu tenho uma porcentagem de basicamente 3% de crescimento anual no setor. O que eu estou querendo falar isso? Estou falando que o setor sofreu com inflação, as empresas caíram. Por que eu falei isso? Porque depois, eu vou mostrar para vocês, a nossa empresa caiu. Ela foi de R$18 para R$9 a ação. Mas eu estou falando que é algo do setor. A nossa empresa, como é que a nossa empresa sobreviveu a isso? Isso é para o futuro. Mas eu estou falando que é um setor promissor. Próximo. Cenário global. Ainda cenário global. Posicionamento do Brasil. Concentração do mercado de sementes, porque a gente está falando sobre mercado de insumos em sementes brasileiro, porque é aqui que a nossa empresa atua, e o aumento das áreas plantadas no Brasil. O CAGR, crescimento de 2%. O Brasil é o terceiro maior exportador em valor, só que mesmo assim a gente tem mais para crescer. Tá? Só que ele é o terceiro maior, só que ele perde para a União Soviética, não, a União Europeia. A União Europeia tem 28 países e os Estados Unidos. Então, praticamente ele é o segundo maior país exportador. Só em volume é equivalente. Em superavitário ele ganha. Sim. Aqui a gente está falando... Aqui, vocês perceberam, eu comecei fazendo um funil. Eu falei dos global, como é que todos os países, os top países se posicionam, e o Brasil é um desses top países. Fui afunilando, mostrei o comportamento deles, e aqui eu estou falando sobre o cenário brasileiro agrícola. Por quê? Aqui eu mostrei a sazonalidade do setor, nesse caso a soja, que é quando acontece a safra, o que não acontece nesse meio tempo, os principais produtos brasileiros, principal a soja, milho, cana-de-açúcar, aqui é o café arábico e o algodão, e aqui algo extremamente importante, que é a participação do setor que a nossa empresa atua, que é a Boa Safra,
que é insumos e sementes, em relação ao PIB. Tá? O agronegócio representa 24% do PIB, só que os insumos representam 12% do total do agrícola. Só que aqui eu mostrei um crescimento. Ele foi de 9 a 12. Só que de 9 a 12 tem uma diferença de alguns bilhões de reais. Tá? Por isso que é importante mostrar o crescimento, porque um crescimento de 1% representa alguns bilhões. Aqui, é que eu apaguei já. A gente falou do setor, os drivers, posicionamento do país, e agora a gente foca os olhos na nossa empresa analisada. Na nossa empresa analisada, eu mostrei quem são eles, qual o modelo de negócio, como é que eles ganham dinheiro. Basicamente, eles são uma intermediária entre o produtor rural e quem faz as sementes. E eles melhoram geneticamente as sementes. É basicamente isso que eles fazem, e reproduzem elas e vendem. Mostrei o market share delas, é o domínio de mercado da empresa. Mostrei o que a nossa empresa faz. Ela é a líder no Brasil. O quanto ela consegue produzir e a real produção dela e a estratégia de crescimento. Que é basicamente tudo que eu escrevi ali. E, de novo, são textos que não tem mais de 3 linhas. Sabe? São tópicos que não tem mais de 3 linhas. Aqui não dá para ver direito, mas assim, as informações mais importantes estão em negrito. Se tu ler só o negrito, isso é um detalhe, mas é algo importante. Se tu ler só o negrito, tu vai entender o que tá falando. Se tu ler só o texto, só o subtítulo, e não vê nada dos slides, tu vai entender do que está tratando a nossa tese, a nossa história. Tá? Aqui, a parte quantitativa da análise fundamentalista. Eu não quis trazer, dá para trazer tabelas e tal, mas aqui não quis trazer tabelas. Eu quis trazer gráficos, porque são mais visuais. E aqui eu mostrei a receita ali, a receita total, e a margem líquida, o EBITDA, a margem EBITDA, capital de giro, investimento, e a dívida líquida, mais EBITDA, sobre dívida líquida e dívida líquida sobre EBITDA. Aqui a gente já tem alguns múltiplos no mercado, tá? Mas é parte quantitativa, é mostrar o que está acontecendo com a nossa empresa nos últimos 5 anos. E aqui tem um número 1 e aqui tem um 1. E aqui eu explico por que cresceu tanto aqui e aqui a gente reduziu 20%. E, por exemplo, eu apresentei isso para os caras. E os caras me perguntaram linha a linha. O que aconteceu? Ano a ano. O que aconteceu? E, por exemplo, aqui eu dominava tudo. Eu sabia tudo sobre o financial da empresa. Mas, por exemplo, como é tão importante a análise qualitativa, aqui eu pequei em relação ao posicionamento da empresa no cenário brasileiro. Aqui eu pequei, entende? Mas é algo importante. Aqui eu trouxe um resumão da tese de investimento, porque se deveria investir, que é basicamente eu reuni todos os outros slides nisso. E aqui eu mostro o valuation da empresa. Vocês percebem, né? Quase sempre são 4 quadrantes, assim. Não tem muito frufru, slides. É mais assim mesmo. Eu fiz um outro slide que tem mais frufru, é mais enfeitado, mas ele veio expor nos caras. E daí, porque eles falaram que eu estava fazendo uma apresentação para banco de investimento e não para consultoria. Tipo, consultoria é outro padrão, sabe? Mas eu mostrei o que eu projetei com valuation, o múltiplos que eu projetei, aqui uma tabela de sensibilidade e o meu WACC. E aqui é o racional da operação. Aqui, basicamente, eu resumo tudo. E falo o que está acontecendo no cenário atual, o que se deve fazer, e aqui o valor médio que eu encontrei da empresa fazendo a triangulagem dos métodos de valuation. Isso a gente falou na primeira aula. Vocês lembram os métodos de valuation? Não. Isso é fluxo de caixa, não se fluxo de caixa.
Fluxo de caixa descontado, múltiplo e dividendo. Não. Mas sim, não. Sim, sim, não. É que o terceiro não se usa. São as transações passadas. São esses 3 métodos de valores que a gente faz. A transação passada aqui eu usei as últimas semanas de empresa. Últimas 52 semanas do histórico da empresa. Mas aí eu mostrei uma média entre múltiplo, fluxo de caixa descontado e os últimos meses da empresa e apresentei a tese. Basicamente, quando eu analisei, ela estava em 9,95 e encontrei uma projeção para 17,31. É isso. Tem uma... Eles tinham reclamado em qual? Oi? Eles tinham reclamado em qual slide que era. Eles não reclamaram, É, eu também queria ver isso. mas eles me fizeram uma pergunta. Onde que tu fez essas slides? Oi? Onde tu fez essas slides? PowerPoint. Eles me fizeram uma pergunta relacionada ao posicionamento da empresa, o modelo de negócio e mais específico do setor. E aquela coisa mais específica do setor não soube responder, sabe? Tipo, eles me fizeram, sei lá, 30 perguntas, eu não soube responder uma, mas essa uma pesou, entende? Pensa no que tu teve que criar, tu teve que, tipo, esses gráficos tu tirou dos documentos, né? Eu fiz. Meu Deus! A gente vai ter que fazer? Fala sério. Não é. Tá abandonando a cadeira aqui agora. Não tinha nada Não pronto. vai juntar. A única coisa que eu peguei pronto, pra não dizer que eu não peguei nada pronto, é que eu preparei esse slide, eu já tinha preparado um slide com esse fio embaixo, esse fio em cima, o título exatamente aqui e 4 quadrantes, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. O mais difícil foi centralizar. Porque, cara, o problema é porque depois, se tu não faz isso, depois fica uma merda. Fica tudo torto a apresentação. Eu vou abrir uma outra aqui, também para mostrar... Do jeito que organiza, fica melhor. Mas acabar de lembrar só o Tem um quadro. slide que reclamaram. É que eles não reclamaram do slide. Foi do slide que eles reclamaram. Não, E eu eu não sei sei. aquela certa. Tem. Tu fez depois por lá. Tem. É, Eu vou abrir primeiro o que reclamaram, então. Já que vocês querem ver. O chat eu não sei, mas. Valeu. Esse aqui eu não fiz sozinho, tá? Esse aqui não é esse aqui, não. Tá bom. Eu tô procurando alguém pra sim, do outro jeito, adorei. Ficou muito organizado. pra cada um ficar Você 12 tem que vezes ser assim. apresentação, uma Ah, foto pequena pra tudo. Esse aqui foi o que eles reclamaram, que tinha muito frufru e tal. RFV, porque eu não fiz sozinho mesmo. Foi o Robson, o Felipe e o Vitor. Eu tô tendo que criar uma logo. Hã? O outro era o quê? É que eu fiz pra uma empresa. Ah, E daí era o logo da empresa, não era... o que era o outro logo? Primeiro é... RFA. Ah, tá, pois era, parecido. Quase igual, né? Aqui, essa aqui tá em inglês. Eu mostrei pra você. Eu não tô apoiando tanto, assim. Só um pouquinho. Assim, ó. Esse com os caras que a gente fez a imersão lá e tal, daí reclamaram dele. Tipo, tá bem diferente do outro, né? Tipo, bem mais estético, assim, que o outro, mas... Às vezes reclamaram só de chatos mesmo, porque não atrapalhou em absolutamente nada, continuou bem objetivo. Só naquela parte ali, talvez, que eu teria falado alguma coisa. Essa? Não, no anterior, dos nomes mesmo, por cima da Essa? foto. Não. Só. Aí. Isso? É, só pelos nomes por cima da foto, mas. Não, mas é que isso é pra mostrar em que parte a gente tá. É o sumário. Sim, sim, compreendo. Mas é a única coisa. E daí, esse aqui reclamaram e tal. Só que tem um outro, meu. Esse aqui ficou legal também. Que foi o que a gente fez na imersão e tal. E qual padrão desse slide a gente faz? Consultoria ou investimento? Cara, faz investment bank. Deixa opcional. É que o outro vai dar mais trabalho. A Camille já tá pensando aí no slide de consultoria que ela vai fazer.
sei lá, se querem usar o Canva, usem, mas eu uso o PowerPoint. Então, o que eu quero dizer? Tem que ser também tem que ser também aqueles sites do Overbuff, tipo, as matas lá branca e o texto. Ó, esse aqui, o que a gente fez a imersão do cara, o table content, o sumário executivo, basicamente a mesma coisa, tipo, o mesmo padrão, sabe? Só que com informações diferentes. Esse tá bom? Tá, esse tá bom. Só pra saber. Achei muito tá bom. Coloca um julgamento. Só que, por exemplo, esse aqui tem, tipo, o outro eu só tinha o máximo de 10 slides pra fazer, esse aqui não tinha limite, sabe? Esse aqui tem uns 30 slides, sei É lá. empresa de fora? Não, é brasileiro, mas a gente tinha que fazer em inglês. Ah, Pô, esse slide ficou legal, hein? Esse slide ficou bom pra caralho. Tá. E daí aqui, eu não sei se eu falei no outro não, mas, por exemplo, aqui, a gente tá comparando empresas. Aqui, porra, como é uma merda esse projetor. Aqui, Não foi isso que vocês apresentaram. exatamente. Aqui a gente tem números. E esses números são múltiplos e comparou entre empresas. E aqui a gente tirou a média. Viu? Eu prestei atenção. Tava gravando. Tava gravando, a gente tinha um fotógrafo. Tá. Como é que tá a energia de vocês aí? Vamos mais 2 horas? Eu tô de boa, pelo menos a pessoa que tá me aí eu chamando. Nem dá tempo pra vocês. Eu também. Tá, não, tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou introduzir vocês mais um pouco no valuation. O programa que estão fazendo aula de Python. Ah, é. a gente só ri. Eu sou monitor. Tem dia também de muda. Tá, eu montei... Ele foi chamado. Eu não sei se vocês olharam já no drive da Liga, tem no drive do núcleo. E no drive do núcleo tem vários modelos de valuation. Tem as aulas gravadas, não, elas são no YouTube. Mas tem muita coisa lá, tem muito material legal. E eu montei essa tabelinha aqui para ensinar o valuation para vocês. Tá? E vai usar ela para... É um valuation bem simples, mas existem outras tabelas lá, eu vou usar para ensinar vocês. Basicamente, resumindo para vocês, a próxima eu vou fazer online, a próxima aula eu acho. Vai ficar melhor. Basicamente aqui, são tudo valor fictício, tá? Eu inventei. Aqui a gente tem uma DRE. Tá em inglês, porque sim. Tem uma DRE que a gente tem o ano 24 como base e a gente vai projetar até 2029. Quando a gente vai projetar um valuation, a gente sempre vai projetar 5, 7, 10 anos. É mais ou menos isso. A nossa receita em 2024 é R$100 e aqui é 5, é R$105, tá? É uma projeção, uma premissa de 5%. E a gente vai usar premissas para projetar. A gente usou 5%, chegou até um valor. Aí vai descontando o que a gente tem no DRE padrão e vai chegar no EBIT. Esse EBIT a gente vai usar para fazer o nosso fluxo de caixa descontado. Tá? Porque no valuation, a gente vai calcular o que eu vou mostrar para vocês. A gente vai mostrar o cash flow to the firm. Tá? O free cash flow to the firm. O fluxo de caixa livre da firma. Tá? E isso aqui é esse valor que a gente vai trazer valor presente, tá? É esse fluxo de caixa da firma. Existem dois, tá? Existe o fluxo de caixa da firma e existe o fluxo de caixa do equity. O equity é quando a gente vai fazer um cálculo, um valuation, e a gente faz uma projeção da dívida da empresa. Porque aqui, no fluxo de caixa da firma, a gente leva em consideração uma coisa extremamente importante, que é a estrutura de capital da empresa. Que é algo muito simples. Alguém sabe o que é uma estrutura de capital da empresa? É a porcentagem de dívidas e, tipo,
A relação, tipo, é 100%, aí de terceiros e... Capital próprio. É. Exatamente. Isso é Essa explicação. estrutura que eu falo. Tchau, bola. Estrutura capital, bem que a Mili falou, a gente tem o 100%, que é todo o dinheiro que está na operação da empresa, só que, sei lá, 40% a gente usa capital próprio e 60% a gente usa de terceiros. Por que isso acontece? Porque eu fiquei comprar. Tá, mas por que eu, se eu tenho dinheiro para financiar minha operação, por que eu vou optar por capital de um terceiro? Vai não gastar opção. Para manter mais dinheiro da empresa. Também, é. O que a gente vai fazer assim, ó, o fluxo de o valor que a gente vai pegar em dívida, ele sempre, ou quase sempre, é mais barato do que o próprio capital. Por quê? O capital de terceiros é mais barato que o capital próprio. Porque a gente vai entrar em algo chamado, por duas causas, tá? Uma parte contábil, porque quanto mais risco está envolvido numa operação, maior ou menor é o retorno que a gente deve esperar. Maior é o retorno. Aí que tá. Na DRE, aqui em termos contábeis, né? Tem dois motivos. Na DRE, a gente vai começar com a nossa receita, né? Receita, vai deduzir, vai chegar no lucro bruto, vai deduzir o SG&A e vai chegar no EBITDA, e daí a gente vai tirar a depreciação e amortização, vai chegar no EBIT, e uma das letras do EBIT é relacionado à taxa, ao empréstimo que a gente tem, tá? E quem está emprestando dinheiro para nós está nessa linha. Esse vai ser o EBIT, e aqui, ó, é dívida, digamos, dívida. Quem está emprestando dinheiro para nós vai ser pago quando o dinheiro chegar nessa linha. Porque vocês concordam que aqui a gente começa com uns. Aqui a gente tá grandão, né? Aqui a gente tá com dinheiro pra caralho. E a gente vai reduzindo elas. Quem recebe a dívida vai receber, o credor, né? Quem a gente deve, vai receber o dinheiro nessa linha. Mas nós, digamos, os donos da empresa, nós não. Porque a gente vai chegar até no lucro. Só que daí no lucro, tem outras coisas que a gente precisa pagar. E daí o que vai para o nosso bolso, que é o capital próprio, é o último a receber. Isso em termo contábil. Em termo econômico, é porque a gente pode fazer outras coisas com esse nosso dinheiro. Ao invés de a gente botar 1 milhão para construir uma casa, a gente pode pegar emprestado 800 mil, botar 200 no nosso bolso e usar esses outros 800 que nós temos, digamos que a gente tem 1 milhão também, para fazer alguma outra coisa. É basicamente por esses dois motivos. Tá? Por isso que... Aquele rolê de investir, se tu tem um valor absurdo, investe, perde financiamento. É um exemplo. Ou tu pode aplicar em outra coisa, para ter um retorno maior, sabe? A DRE ali, tu quis dizer o benefício fiscal? Tipo aquilo de quando a gente... Não sei explicar o que é. Quando a gente... dos impostos, eles incidirem sobre um certo valor. E aí a gente paga menos impostos. Ou mais, sei lá. O benefício fiscal, normalmente ele acontece porque no ano anterior a gente teve prejuízo. E não consegue recuperar no benefício fiscal. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é realmente a dívida, o encargo financeiro. O encargo financeiro é a diferença entre o que a gente recebe de juros por aplicações e o que a gente deve de juros, que são empréstimos que nós recebemos.
que é essa linha aqui, de encargo financeiro. Botei dívida só para entender, mas é encargo financeiro. Na outra aula a gente resumiu bem, tipo, montei assim, categorizado. Se quiser, dá para fazer isso de novo na outra aula, tá? Estrutura capital da empresa, tá? Vocês entenderam? E a gente vai usar o Free Cash Flow to Equity quando a gente... Equity é o capital próprio. A gente vai usar esse quando a gente desconsidera a dívida, que a gente já conseguiu projetar, mas não é isso que a gente vai trabalhar. Mas eu só quis comentar com vocês e dar essa volta toda, tá? Mas esse nosso valor que a gente vai chegar no final, esse Free Cash Flow to the Firm, que é o NOPAT. O NOPAT é o EBITDA, é o EBIT, mais o nosso... menos a nosso tax, nossa taxa, nosso imposto, mais a depreciação e amortização. Por que a gente recupera amortização e depreciação e amortização aqui? Ele falou na última aula. Porque a você está considerando como um valor real. Por quê? Porque assim consegue ter uma projeção melhor dos valores. Mas por que eu considero eles? Por que eu não tiro a depreciação e amortização? Porque em algum momento vai ter que pagar isso. Se der algum problema no Não, mas assim, ó. Aqui na DRE a gente já trouxe ela. A gente já deduziu. Por que aqui ela volta positiva? Já foi gasto? Porque é uma conta não caixa. Lembra? Ela não vai afetar o nosso caixa. Porque não, sei lá, se a nossa depreciação, de novo, a gente tem um imóvel de 100 mil reais e a gente tem uma depreciação de 10% ao ano. Tipo, no primeiro ano, a nossa depreciação foi de 10 mil reais. Só que esses 10 mil reais não saíram do nosso caixa. A gente precisa pagar. Como a gente está considerando ali uma questão de fluxo de caixa, a gente traz de volta isso. A gente soma, mesmo deduzindo lá, é o que a gente vai somar lá no fluxo de caixa também, que eu mostrei para vocês lá passada, tá? É uma conta não caixa. A gente vai somar a variação do capital de giro. Você lembra o que é a variação do capital de giro? Bom, como assim não precisa pagar? Porque a depreciação não precisa pagar. Já foi pago? Ela não vai afetar diretamente o teu bolso. Não. Tipo assim, aquele Porque ela já era computador... prevista, né? aquele computador ele tá se A depreciando a cada depreciação, segundo, ela é mas ele tem prevista, que tirar o dinheiro. É tipo, pensa no carro. Ele vai depreciando. Foi o exemplo que eu usei ela passada. Ele vai depreciar, mas a gente não precisa pagar esse valor. Tá. Só que, se a gente parar para pensar, é vantajoso na nossa estrutura da DRE, porque a gente vai pagar menos imposto. Porque vai tirar uma conta que a gente não gastou do pagamento do imposto. Tá? Mais ou menos, a variação do capital de giro. Vocês lembram o que é a variação do capital de giro? É a variação do período. Exato. Menos o CAPEX. Lembra o que é o CAPEX? O capital imobilizado. Exato, é o investimento do capital imobilizado. Esse é o nosso... É isso aqui que a gente quer encontrar. Só que isso aqui a gente quer encontrar para 2020. O 2024 a gente vai encontrar, só que já é o que a gente tem. Só que a gente quer encontrar esse valor projetado para 2025, 26, 27, 28 e 29. E esse valor a gente vai trazer a valor presente usando isso aqui. Isso aqui é valuation. Isso aqui é valuation, tá? Eu vou só passar mais uma outra coisa antes de a gente ir embora. No final do lucro, a gente pode ter umas 2, 3 aulas de lavagem de dinheiro, paraíso fiscal, sonegação de imposto. Isso aí não vai. Sonegação do imposto eu acho legal, tá? Cara, Nossa, acho que é bem fácil. Eu já preciso no momento. hoje em Eu dia acho que eu já tenho até uns laranjas. hoje em dia é mais difícil porque tu É tudo rastreável conectado, né? tudo, né? Só se for dinheiro vivo. Mano, o Blockchain foi a maior sacada do governo. Agora, E é a única maneira hoje em dia de não rastrear. A última... vou trazer um especialista. É rastreado, mas é não fiscalizado. Dá pra fazer. Eu acho. Dependendo da confiança. Sendo gravado. Não, pra lembrar. Ah, cara, Mas assim, até um milhão sim. assim, ó, O pessoal não sei. Não importa. o símbolo da Receita é um leão. E existe um golpe chamado mata-leão por um motivo. Então, Tá, viu? Vou voltar aqui a última coisa. Quando a gente vai descontar o valor futuro,
a gente vai usar uma taxa. Tá? Eu quero um passo para trás. O que a gente vai buscar no valuation? Valor futuro, trazido o valor futuro trazido a... O fluxo de caixa futuro trazido a para trazer a valor presente. Exato. E o fluxo de caixa futuro que a gente vai esperar é esse fluxo de caixa da firma. Livre da firma. Tá? É isso aqui, esse é o valor final. Vai pegar esse valorzinho, vai botar aqui, tipo, FCFF1, porque é o primeiro projetado, e vai trazer o valor presente. O segundo projetado, mais o segundo projetado, trazido para o valor presente. Vocês percebem que a gente tem uma variável aqui, que eu não mostrei para vocês como é que calcula. Esse 1 é 100%, né? O 1 ele é o equivale a 100%. Exato. A variável que eu não mostrei para vocês é a taxa. E essa taxa, ela tem um nome, e ela se chama WACC. E o WACC é uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto, ela tem um valor próprio, porque a gente vai levar em consideração algumas coisas. O risco da nossa empresa, o risco do setor da nossa empresa, a taxa livre de risco, são várias coisas, tá? Mas assim, eu só quero introduzir isso para vocês agora, porque a gente vai trabalhar melhor na próxima aula. Mas vocês concordam comigo que assim, digamos que a nossa taxa livre de risco seja a Selic, o IPCA, Selic. É o Selic aqui, o CDI, tá? E ele é, sei lá, 14,50. Ele é um pouquinho abaixo da Selic, né? É o CDI, não é a Selic. É 14%, 14,5%. Para a gente investir em algo, faz mais sentido a gente investir no CDI, que a gente, entre aspas, não corre risco, não precisa olhar para o mercado, não precisa fazer nada, ou a gente investir numa empresa que ela vai dar um retorno de 9% ao ano, sendo que ela tem risco de falir, ela tem risco de levar golpe, de inadimplência. Vocês investiram no quê? No CDI, logicamente. Aí que tá. Para a gente investir em uma renda variável, a gente espera um retorno maior do que a nossa taxa livre de risco. Tá? Aqui eu usei a Selic, só que o ideal da taxa livre de risco é a gente usar títulos americanos. Tá? Eu não vou entrar muito no mérito, mas a próxima aula eu vou deixar para isso. Tem tabela? Ele tem... Não, a gente calcula o WACC. Só que existem tabelas para a gente usar... tem algumas variáveis no WACC, eu vou mostrar isso na próxima aula. A gente tem uma tabela de WACC aqui, nesse slide. E isso aqui é o WACC, tá? O WACC eu encontrei é 12%. A taxa de desconto dele, tá? É 12,2 aqui. Quanto maior a taxa, mais ele vai sofrer no valor presente, tá? Tipo, quanto maior for a taxa, em termos matemáticos, tá? Quanto maior for a taxa, maior vai ser o nosso denominador. Logo, menor vai ser o nosso resultado final. Basicamente isso. Quanto maior a taxa... É inversamente proporcional. Exato. Quanto maior a taxa, mais vai sofrer o nosso valor presente. Tá. E o WACC, ele é uma taxa de desconto, só que ela leva em consideração a estrutura de capital da empresa. Ela é uma média ponderada da estrutura de capital da empresa. Vamos ver se eu lembro do cálculo de cabeça. E mais D vezes KI mais D e mais D vezes 4 vezes 2. Se eu não me engano é isso. Eu não lembro se aqui é mais ou é vezes. Tá?
poderia ter trazido, mas eu não trouxe anotado. Mas aqui ou é mais ou é vezes, tá? Não lembro. Mas o que é isso? É uma média ponderada. Média ponderada, a gente vai levar em consideração a porcentagem da nossa estrutura de capital. Aqui, digamos, vai ser 40%. KE é o custo de dívida própria, o custo de capital próprio. KE, custo de capital próprio. A gente vai mostrar como é que vai encontrar esse valor. Esse valor vai ser X. Então, é o nosso custo de capital próprio vezes quanto ele representa da nossa empresa. E aqui vai ser o custo de capital, a dívida vezes o custo de capital da dívida. E daí vai ser tipo 60%, porque né, é 100%. E o menos tax, a gente vai. Isso aqui a gente usa, porque a gente já deduziu. O tax aqui é o imposto, tá? Porque a gente já deduziu isso lá atrás. Mas o WOC é basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula com mais detalhes como é que a gente calcula. Mas é a nossa taxa de desconto para os fluxos de caixa que a gente vai projetar. É isso. E daí a gente vai projetar, vai encontrar, vai trazer valor presente, vai calcular a perpetuidade. E vou explicar para vocês a perpetuidade. Tipo, aqui a gente vai projetar 5 fluxos de caixa. A gente em 2024 a gente vai projetar 5 até 2029. Só que a gente não espera que a nossa empresa vá falir em 2029. A gente espera que ela continue existindo. E a gente considera que ela vai continuar existindo para a eternidade. Mesmo isso provavelmente não acontecer. A gente projetou tudo, encontrou todos os valores. Aqui embaixo, aqui está tudo linkado já, essa tabela que eu montei. Vocês vão ver depois quando vocês mexerem. Aqui é o nosso fluxo de caixa da firma, eu encontrei todos. Números bem pequenos, tá? Botei só para representar. Aí vai projetar o último. Eu peguei esse último, multipliquei pela inflação, e daí eu peguei esse multiplicado pela inflação e dividi pela taxa de desconto menos o nosso crescimento da perpetuidade. E daí eu encontrei um valor de 300 e poucos e vocês vão ver a soma depois na outra aula. Só que o que é esse crescimento na perpetuidade? É um conceito bem simples, mas assim, a gente não pode projetar que a nossa empresa vai crescer mais do que a inflação. A partir da perpetuidade. Antes a gente projeta. Senão não faz sentido investir nela, né? Porque a gente está perdendo para a inflação. Pô. Mas o crescimento na perpetuidade, a gente não calcula acima. Porque se a gente calcular acima, como a gente é fictício, a gente está calculando como se ela fosse existir pela eternidade, em um momento ela se tornaria a maior empresa do mundo e dominaria o mundo. É por isso que ela tem que ser, não pode ser maior que a inflação. Faria uma média ali. Não, é a inflação. Aqui 3,75, inflação a longo prazo. Mas isso aqui eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E daí vamos fazer online, porque vocês têm que ver o Excel. E daí vamos fazer online. O Acre consideraria o setor que a empresa está Sim, inserida? porque no cálculo do WACC a gente vai usar o beta e o beta desalavancado. E a gente vai usar o beta de setor. O beta é como o setor vai variar em cima da variação de uma empresa. Em cima da variação do Ibovespa, por exemplo. Digamos, se o Ibovespa ele aumentou 1%, o beta da nossa empresa vai mostrar como a nossa empresa reagiu em relação a esse aumento de 1%. Se ela aumentou 1%, se ela aumentou 120%, se ela aumentou 2%, ou se ela diminuiu 2%. Qual é a correlação entre eles? A correlação entre o Ibovespa, né, e a nossa empresa. A gente vai usar como a média do setor, porque no longo prazo a empresa tende a ir pela média do setor. Inclusive a estrutura de capital que eu usei para a empresa é que eu projetei ela para a média do setor a longo prazo. Porque quanto ela mais se desenvolve, mais ela tende a ser como as outras empresas desenvolvidas.
É isso por hoje aí, galera. Isso aí. Valeu por virem. A próxima vamos fazer online. E aí não precisam vir. Eu não tá pra ajudar esse negócio.